Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre os nossos circuitos neurofisiológicos, ou seja, as nossas sinapses. A gente já estudou bastante, eu já falei com vocês sobre isso lá atrás, em relação a como que se dá, né? Em que momento que a gente tem aquele nosso circuito, quais são as nossas reações, por que nós agimos. E dessa vez o Roberto trouxe numa outra abordagem, e eu achei interessantíssimo para falar para vocês hoje, é onde ele fala justamente desses nossos neurônios, né, que são responsáveis pelos nossos circuitos das nossas emoções e que eles podem inclusive bloquear a si mesmo, né? E elas são o quê? São as nossas vesículas sinápticas. Então, o que que acontece? Quando você desde pequeno foi muito estimulado em cima da raiva, da tristeza, do medo, da alegria ou do afeto, você cria ali as suas sinápticas maiores. Ou seja, a sua quantidade de vesículas sinápticas com aquelas membranas, elas ficam mais frágeis. Quando fica mais frágil, quer dizer o quê? Que você tende a ir mais para aquela que está mais frágil. É a mesma coisa que você está tentando passar numa porta, onde você tem uma porta de madeira e você tem uma porta de plástico. Você vai passar na porta de plástico com mais facilidade. Por quê? Porque aquela porta de plástico, ela foi usada mais vezes. E é aí que acontece. As nossas vesículas sinápticas, o que acontece? As membranas estão o quê? Mais frágeis e em maior número. É como se a portinha de madeira tivesse menor e mais resistente, enquanto a outra está maior, com maior quantidade e mais fácil de passar. Por isso que uma pessoa, quando você fala às vezes alguma coisa, a pessoa já tende a chorar. Você fala, a pessoa chora. Você fala, a pessoa chora. Por quê? Porque a pessoa está exatamente com essa sinapse aberta, em maior quantidade, mais frágil. E aí ela reage daquela forma. E eu tô falando em relação ao choro, mas eu posso falar de uma pessoa que briga. Uma pessoa que briga, a pessoa briga, qualquer coisa briga, ali está mais frágil. E aí você fala para mim assim, ok, já que eu já entendi que quanto maior a minha quantidade de vesículas sinápticas com as membranas mais frágeis, é mais fácil para eu chegar àquele circuito. Perfeito. Seja o circuito do medo, da tristeza, da alegria, de chorar, de pensar, de estudar, de analisar, de agir, não importa. Aquilo que tiver mais frágil é o que vai mais fácil. E agora, Jaque, como que eu mudo isso? Consciência, disciplina. E isso só depende de você. E o Roberto fala demais isso. Cuide de você. Cuide de você. Ou seja, você percebeu que você está tendo uma reação ali sempre a mesma, que você não está conseguindo mudar, é você que tem que ter a consciência, a disciplina de fazer eu vou. É músculo. Sabe quando a gente treina músculo? Exatamente a mesma coisa. Só que são as nossas sinapses. Então, você precisa cuidar de você. Se você percebe que você não está conseguindo pensar, que você só está agindo, age, opa, todas as vezes que você perceber que vai agir, você dá um freio e fala, não, eu vou pensar. Eu sei que eu posso pensar e eu vou pensar. Se você vê que você está reagindo tudo no choro, choro. Quando você perceber que vai chorar, você, opa, eu não vou chorar, eu vou me segurar aqui. E aí, depois você solta. Porque o que acontece? É você quem faz aquele exercício ali da gestão da mudança. E aí você tem total autonomia em relação a você. Total autonomia em relação a você. E é aí que entra o nosso grupo. Mudança 2020. Tenha autonomia em relação às suas emoções, inclusive. Tenha relação a todos esses circuitos que possam desencadear para que você esteja na sua melhor performance. Tenha um ótimo dia, obrigada e gratidão.